Olá a todos. Eu tenho aqui dois instrumentos que têm um dano que tem a mesma origem, a mesma causa, só que em locais diferentes. Esse instrumento aqui, ele tem uma rachadura claramente ao fundo, no ponto onde a alma faz a pressão. Já esse outro instrumento aqui, a rachadura é no tampo, no mesmo ponto onde a alma faz a pressão, só que na parte de cima do instrumento. Inclusive, o criminoso está aqui dentro ainda, está escondido. O fato é que, tanto no fundo como no tampo, são rachaduras consideradas graves. Agora, eu como luthier posso dizer com segurança que, apesar de ser grave, isso é uma coisa que é restaurável, é reversível e pode resultar em um bom uso do instrumento. Então, qual é a grande preocupação desse tipo de rachadura? A primeira delas é que desvaloriza o instrumento, exatamente porque é uma rachadura aparentemente grave. E alguém pode falar, puxa, mas se ela tem uma reversibilidade, se ela tem um reparo possível, por que ela é considerada uma rachadura grave? Exatamente porque muitas vezes esse reparo é mal feito e com o passar do tempo é necessário refazer. E muitas vezes esse é um argumento utilizado para desvalorizar o instrumento na hora da compra ou da venda. Normalmente essa rachadura é mais comum no fundo. 2/3 dos instrumentos acontece a rachadura no fundo e o restante no tampo. Raramente isso acontece no tampo e no fundo. Quando acontece isso tanto no tampo quanto no fundo, é resultado de um acidente grave, como por exemplo alguma coisa que caiu de grande peso sobre o instrumento e fez uma pressão tal que nem o tampo nem o fundo aguentaram, mas isso é mais raro. O normal é que aconteça ou no tampo ou no fundo, e é um pouco mais comum acontecer no fundo. E isso tem uma razão, que é exatamente o peso das cordas sobre o tampo. Você tem a alma pressionando de um lado e você tem a corda pressionando do outro. Há uma certa compensação de forças, então a tendência é que no tampo isso seja um pouco mais raro. No fundo, em oposição, não tem nenhuma compensação de forças, a única resistência é a da própria madeira do fundo. Mas então, por que ele quebra ou no fundo ou no tampo? Exatamente porque uma das funções da alma, e não é a principal, é esse movimento entre o tampo e o fundo, e essa função, que é um pouco de amortecedor e de transmissor de som, permite um certo movimento, então a alma tem uma certa flexibilidade, tanto do tampo quanto no fundo, né, nesse movimento de empurrar e puxar, de modo que em caso de algum acidente há um certo amortecimento do impacto e a rachadura tende, quando acontece, acontecer em um ponto só. Agora a pergunta que eu deixo é: qual é a rachadura que é considerada mais grave e qual é a rachadura que deve me preocupar mais quando eu pegar um instrumento antigo e me deparar com uma delas? Então eu posso responder o seguinte: um instrumento que apresenta rachadura no tampo e foi muito bem restaurada, ela normalmente nos preocupa menos. Exatamente que você tem a pressão das cordas sobre o tampo em oposição à pressão da alma. Então essa compensação de forças diminui o efeito sobre a restauração, o efeito sobre a rachadura. Já no fundo, são duas coisas. A primeira é de que não tem nenhum anteparo que compense a pressão da alma resultante do peso do instrumento. E a segunda é que se a alma pressionou a ponto de rachar o fundo, uma restauração, por mais bem feita que ela seja, ainda assim não vai compensar a fragilidade natural do fundo. Agora, eu como luthier não é que dispense ou despreze simplesmente um instrumento pelo fato dele ter uma rachadura de alma no fundo, mas eu tenho que olhar se a madeira do fundo ela tem no total uma resistência tal que demonstre que aquela rachadura não foi uma rachadura qualquer, mas ela foi uma rachadura exatamente ocasionada por um acidente grave. E que com o passar do tempo isso não vai se repetir. E isso a gente nota vendo a resistência da madeira do fundo. Se a madeira do fundo é uma madeira forte, tem as espessuras corretas, a rachadura de alma do fundo, ela bem restaurada, não deve assustar nem o luthier, nem o músico. De um modo ou de outro, a gente poderia argumentar que a real desvalorização de um instrumento com rachadura de alma, seja no fundo ou seja no tampo, é reflexo de um rompimento da unidade, porque nós gostamos da unidade, e uma rachadura, seja do fundo ou seja do tampo, ela exatamente nos causa uma certa repugnância, porque rompeu com a unidade daquele material, e isso de fato nos incomoda enormemente. Romper a unidade de algum material nos incomoda, por mais que esse material tenha sido recomposto, restaurado. Então fica aí mais uma orientação, mais um pouco de conhecimento, espero que vocês tenham aproveitado. Inscrevam-se no meu canal e aguardem os novos temas e os novos assuntos. Um abraço a todos.